Informação regional. O Bloco de Esquerda acusa o Governo de pôr em risco a economia e a mobilidade dos açorianos ao deixar as ligações aéreas dos Açores nas mãos de empresas privadas. Ryanair reduz para 50% o número de ligações aéreas com os Açores no próximo Inverniata. Líder do PS acusa o Governo de querer controlar a comunicação social. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito bom dia. O Bloco de Esquerda acusou o Governo Regional de pôr em risco a economia e a mobilidade dos açorianos ao deixar as ligações aéreas dos Açores nas mãos de empresas privadas. O coordenador regional do partido referiu que a chantagem que está a ser feita pela Ryanair deve servir como exemplo o que pode acontecer no futuro com a SATA e a TAP depois de serem privatizadas. O Bloco insiste que a SATA Internacional deve permanecer pública. António Lima defende que a privatização da SATA não deve prosseguir porque isso vai deixar a região com o pior de dois mundos, com uma dívida enorme para pagar e sem uma companhia aérea para servir os nossos interesses. António Lima referiu ainda que o Governo tem que dizer às pessoas com o que é que podem contar daqui para uns meses em termos de ligações para o exterior dos Açores. Tem que dizer aos empresários como é que vai assegurar o transporte de carga e tem que dizer ainda aos operadores turísticos da região com o que é que podem contar para o futuro. A Ryanair vai operar durante o próximo Inverniata apenas com 6 ligações para São Miguel e 4 para a terceira por semana. É o número de ligações que reduz em cerca de 50% quando comparado com o período homólogo. Esta redução da companhia aérea irlandesa de baixo custo provocou reações mistas dos empresários açorianos. Por um lado, o presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, Marcos Couto, considera que esta redução dos voos da Ryanair é uma consequência de uma política errada de transportes centralizada em São Miguel. Por outro lado, para a Associação de Alojamento Local há um alívio pela continuação da operação no inverno, mas há um receio pela redução dos voos na época baixa. O Governo Regional quer criar um novo programa de incentivo à comunicação social, o Média Mais, que prevê suportar até 40% dos salários dos jornalistas até 1.500 euros e com participar formações e projetos multimédia. Segundo o projeto de Decreto Legislativo Regional, o novo programa de apoio aos mídia dos Açores prevê uma compensação salarial que consiste na atribuição mensal de um apoio financeiro. O Governo pretende ainda apoiar em 20% os salários dos jornalistas contratados a termo ou em regime de prestação de serviços. No caso de o órgão de comunicação social exercer atividade efetiva nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pique, Faial, Flores ou Corvo, o apoio financeiro mensal é acrescido de uma majoração de 10%. O Mídia Mais, que ainda vai a Conselho de Governo, seguindo depois para o Parlamento açoriano, prevê também apoios à capacitação dos profissionais da comunicação social, com participando a fundo perdido as deslocações a território nacional e até 75% do valor da inscrição em ações de formação. O programa prevê apoios a fundo perdido para o desenvolvimento digital no montante máximo de 40.000 euros por projeto em São Miguel e Terceira e de 50.000 euros nas restantes ilhas. O Mídia Mais vai substituir o Promédia, o Programa Regional de Apoio à Comunicação Social Privada, que foi criado em 2006, quando o Governo Regional era liderado pelo Partido Socialista. Ora, e foi o líder do PS Açores a criticar este novo programa, classificando-o como uma tentativa disfarçada do Governo de controlar a comunicação social. O PS Açores defende mecanismos de apoio público que respeitem e reforcem a independência, isenção e liberdade dos órgãos de comunicação social privados. Nós defendemos os apoios públicos à comunicação social privada, mas esses apoios passam por 3 áreas fundamentais. Primeiro, maior celeridade, maior rapidez do Governo Regional, quer a decidir as candidaturas, quer a fazer chegar às empresas privadas de comunicação social os apoios que lhes são devidos. Em segundo lugar, o reforço dos montantes afetos às modalidades de apoio que já existem. E em terceiro, por exemplo, o lançamento de um programa com regras claras, objetivas, fiscalizáveis, de aquisição de publicidade institucional para a divulgação de informações de interesse público. O PS defende mecanismos de apoio público que respeitem e reforcem a independência, isenção e liberdade dos órgãos de comunicação social privados nos Açores.
O PS não apoia, nem pode aceitar, esta intenção, que mais não é do que um ataque mortífero a esses valores que atrás referi. Vasco Cordeiro, presidente do Partido Socialista nos Açores. O Partido Socialista acusou ontem o Governo Regional de subfinanciamento e má gestão do setor da saúde. Em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, o deputado Tiago Lopes salientou que há uma degradação dos serviços prestados. Segundo o parlamentar socialista, o Serviço Regional de Saúde está asfixiado devido ao subfinanciamento de hospitais e centros de saúde, mas também devido à má gestão do Governo Regional. À degradação das contas das unidades de saúde juntam-se os hospitais. Em relação ao período homólogo, há uma degradação dos resultados operacionais em termos agregados dos 3 hospitais em 5 milhões de euros. Os resultados líquidos agravam-se em 5,2 milhões de euros face ao período homólogo. O passivo aumentou 24 milhões de euros em relação ao período homólogo. O montante da dívida a fornecedores no primeiro trimestre de 2023 aumentou 19,5 milhões de euros face ao período homólogo. E naquilo que concerne ao prazo médio de pagamentos, verifica-se uma tendência crescente desde o segundo trimestre de 2022, ou seja, de há um ano para cá, o prazo médio de pagamentos tem vindo a aumentar, cifrando-se atualmente em 133 dias. Segundo Tiago Lopes, a dívida a fornecedores das unidades de saúde de Ilha passou de 18,8 milhões de euros para 37,5 milhões de euros em 2022 e o Executivo está a utilizar as verbas do orçamento de 2023 para pagar despesas de anos anteriores. Grave e igualmente preocupante é o Governo Regional afirmar que a 31 de julho já pagou 25 milhões de euros da referida dívida. Ou seja, o Governo Regional afirma que utilizou verbas do orçamento de 2023 para pagar despesas de anos anteriores. E isso deve-se ao gritante subfinanciamento das unidades de saúde ilha, que só em 2022 duplicaram a dívida a fornecedores, passando de 18,8 milhões de euros para 37,5 milhões de euros. O parlamentar do PS acusou ainda o Executivo açoriano de violar o disposto na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das entidades públicas. Basicamente, pela Lei dos Compromissos, as unidades de saúde não podem assumir despesa se não têm verba disponível para cabimentar. O Governo Regional, assim, ao produzir as afirmações que produziu, acusou os Conselhos de Administração das unidades de saúde de assumirem despesa sem cabimento e de, consequentemente, violarem a Lei dos Compromissos. Quanto às acusações de que a empresa pública Saudaçor, entretanto extinta, camuflava dados, o antigo diretor regional da saúde negou, alegando que a empresa podia apenas recorrer a empréstimos, ao contrário das unidades de saúde, a quem essa possibilidade está vedada pela sua natureza pública. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Necessita de uma consulta médica acessível e a tempo? Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias regionais nesta manhã de quinta-feira, 31 de agosto. Pode consultar estas e outras notícias em rcangra.pt ou nas nossas plataformas. Eu sou Diogo Andrade e desejo-lhe um ótimo dia. Informação Regional.